Timeout começando, meus amigos. Eu sou o Pepe Narducci. Não, brincadeira, brincadeira. Sou o Alex Porto. Bom estar de volta aqui à minha casa, certo? Muito feliz aí. Aproveitei minhas férias, esse meu mesinho de descanso aí em junho. Sempre muito bom recarregar as energias. E agora eu só paro depois do tricampeonato do Philadelphia Eagles, beleza, família? Então, aqui no retorno do Timeout, trouxe ele, ninguém menos que o mestre Davis Chiodini. Vocês já conhecem, mas é um homem lá, comentarista dos canais da ESPN. Tem o seu canal no YouTube, certo? Se inscrevam, virem membros do Only Davão. Recomendo este conteúdo, tá? E agora, meu colega de Pro Football também, Davis. Como está o senhor nessa manhã? Olá, meu amigo Alex, o Alec Gol. É isso, você não é Pepe Narducci, não estaria numa perna só nesse momento, né? Coitado, cara. O cara conseguiu arrebentar o joelho jogando flag. Mas, enfim, boas melhoras para o Pepe Narducci. Quero saber, antes de mais nada, quantos filmes você viu nas suas Nossa, férias? Davis. Cara, eu devo ter visto um filme por dia, mais ou menos, uns 30 filmes, porque, pra quem não sabe, né, Davis sabe, eu sou essa pessoa. O meu hobby é assistir filmes, né? Então, cara, eu devo ter visto uns 30 filmes nesse mês, Davis, assim, chutando Série você baixo. gosta também, Alex? Eu gosto, eu já gostei mais. Hoje em dia acho que o filme, por ser um pouco mais curto, assim, né? Tipo assim, eu tenho assistido Sim. mais do que séries, mas eu também gosto bastante. Assisto. Eu tentei começar a assistir The Bear ontem, mas acabei pegando no sono logo no começo do primeiro episódio da quarta temporada. Vou engatar essa semana. Mas é isso, estamos em julho, né? Julho é um momento que ainda dá para assistir uma sériezinha, ver um filme. Exato. Faz bem para a cabeça. Tá? As pessoas falam, não sei o que, saudade da NFL. Calma, deixa a saudade bater, a saudade é boa. A saudade é boa. A gente tem tempo de vir aqui conversar. Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui nesse primeiro timeout na volta das suas férias. E seja muito bem-vindo ao Pro Football. É um prazer enorme ter você na equipe. É uma honra pra mim, David. Você sabe disso, já te falei, certo? Mas esse momento aqui de julho, né, que você tá dizendo assim, é muito bom, né? Eu acho que a galera fala, a parte ruim da NFL é que fica muito tempo sem jogos, assim, e acaba criando essa saudade, né? Então a gente fica esperando aquela parte da temporada, e principalmente pra gente que trabalha com isso, também é muito bom poder descansar, né? Não fica só com isso na cabeça. É o que eu falo, né, cara? As pessoas nos veem na tela aqui, seja nos canais da ESPN, seja em qualquer lugar, quem está produzindo conteúdo, né, nas redes sociais, e acho que a gente é unitemático. Quando não é, a gente tem outros interesses também, né? A gente também gosta de outras coisas, gosta de assistir um filme, gosta de passear, gosta de muitas coisas. Então, é preciso respirar, sabe? É preciso respirar, e eu acho que a NFL ela dá essa condição. Principalmente maio, junho e julho, assim. Junho e julho são 2 meses muito bons para isso. É isso, meu querido. O Endzone agora é parceiro da Alphabet, a melhor casa para você fazer as suas apostas na NFL. E mesmo a temporada voltando só em setembro, você já pode fazer as suas apostas em mercados futuros, como quem vai vencer o Super Bowl, quem será o MVP e muitas outras opções. Mas lembrando, galera, apostas esportivas precisam ser feitas com responsabilidade apenas se você for maior de 18 anos. Use o código ENDZONEYT, eu vou deixar o link aqui na descrição para você se cadastrar. Bom, dito isso, vamos falar de futebol americano, vamos falar de NFL, porque é pra isso que as pessoas estão aqui, não é mesmo, Davis? E aí, meu querido, o tema do programa de hoje, né, que eu te trouxe aqui pra gente falar de qual é o futuro da NFL. Então, é uma época que a gente consegue parar, né, olhar por que aconteceu com mais carinho na temporada, né, e a gente poder olhar pra frente também e falar assim, cara, o que que eu acho que vai acontecer aí nos próximos anos aqui em relação à NFL, né? E aí, te trouxe aqui também para falar um pouco de tática, de jogadores, de times, enfim. Mas a primeira coisa, né, que eu tava pensando, né, então eu recentemente escrevi aí sobre as tendências táticas, né, ofensivas da NFL. E uma coisa, Davis, que toca aqui no meu coração, porque eu sou muito fã disto de maneira geral, que é a posição de tight end, certo? Então acho que estamos vendo cada vez mais os times usando os tight ends aí, né, nessa última temporada, assim, o personnel 12 nunca esteve tão em alta assim nos últimos 10 anos, né? Então a gente teve essa era Sean McVay, que eu e você somos muito fãs também, né? De estar sempre ali com 3 recebedores, mas agora os times usando aí uma posição que é um pouco mais versátil, certo? Como que você vê então essa tendência dos times estarem usando mais a posição de tight end? Eu acho que esses personnel 12, por exemplo, até o 13, eles vão perdurar aí por mais uns 2, 3 anos muito em voga, né? A gente sempre, é um dos maiores clichês que a gente tem na liga, mas é um dos clichês mais válidos. A liga é cíclica, né? O que aconteceu nos últimos anos, depois daquela explosão ofensiva, daquele air raid com Mahomes e tudo mais? Air raid, entre aspas, mas princípios da air raid, né, de atacar o fundo do campo.
Os times foram para aquele famoso too high safety, né? Botaram 2 safeties no fundo do campo. O que acontece? Futebol americano, eu costumo dizer isso, o Alex já deve estar de saco cheio de ouvir essa frase. Futebol americano, ele é simples, não é simplório, tá? Mas ele não é complicado. Se eu tenho menos gente na frente do campo, eu consigo correr. Se eu tenho mais gente para bloquear, se eu tenho mais bloqueadores do que gente para ser bloqueada, eu vou ter sucesso. É matemática. Então, a partir do momento que eu tenho 2 jogadores no fundo do campo, restam 9, né? Muitas vezes 2 estão nas laterais. Tem muitos coordenadores que defendem não bloquear os cornerbacks. Eu tenho essa filosofia também. Porque, para mim, o running back ele tem a obrigação de vencer um confronto 1 contra os cornerbacks. Os cornerbacks, em geral, são os piores tacleadores do time. Então, assim, sobram 7. A partir do momento que eu tenho 7, eu estou em igualdade, né? Então, se eu coloco 2 tight ends, eu estou 7 contra 7. Se eu tenho um QB runner, eu passo a ter 8 contra 7. Ou eu isolo um jogador, né? Uso muitos options, né? Esse jogador é desbloqueado e aí vai ler. Então, eu tenho uma vantagem numérica. Então, eu acho que essa tendência do personnel 12 até o 13, ela passa muito por isso. Eu tenho essa flexibilidade para ganhar esses matchups terrestres, mas tem um ponto muito interessante. Geralmente, o primeiro tight end do time, o tight end 1, vamos lá, Kelsey, Kittle, vamos pensar quem mais, o Mark Andrews, Sam Laporta, esses caras todos, eles trazem uma flexibilidade muito grande porque eles podem ter vários alinhamentos pelo campo, tá? Diferente do tight end dos anos 90, comecinho dos anos 2000, que era esse cara inline ali, que ficava no lado da linha, eu consigo mover esse cara para vários lugares do campo. Então vamos dizer que a defesa ela entrou com um pacote pesado, ela quer me marcar homem a homem. Eu vou mover o Travis Kelce pro slot e eu vou obrigar um linebacker aí com ele para lá, ou mesmo um safety. E aí eu posso ter a vantagem da velocidade contra um linebacker, ou a vantagem física contra um defensive back em geral. Óbvio que vai ter safeties que vão conseguir marcar, óbvio que vai ter linebackers que vão conseguir marcar, mas são minoria. Então é isso, é a criação de matchups favoráveis. Quando eu tenho esses tight ends flexíveis na posição número 1, e isso é uma grande vantagem para o time que tem um grande tight end na posição número 1, eu ganho essa flexibilidade com um pacote 12. Por vezes a gente entra com um pacote 12, mas é um pacote 11 disfarçado, eu costumo dizer. Os Chiefs, se você olha, os Chiefs eles são dos times que acho que mais usou o pacote 12 ano passado. Em 2023 eu tenho certeza, mas em 2024 também, se a minha memória não me trair, é um dos times que mais usou. Mas é um pacote 11 disfarçado, porque o Travis Kelce ele joga pelo campo inteiro, né? Então, é isso. Agora, eu trago também um outro ponto aqui, Alex, que eu não sei se você vai concordar comigo. Eu não vejo uma gama tão grande de tight ends desta qualidade vindo para a NFL. Claro, a gente teve um Brock Bowers agora há pouco, né? Mas uma gama tão grande para sustentar que a maior parte dos times tem esse tight end 1 que dê essa flexibilidade. Não, eu concordo sim, Davis. E acho que, assim, igual o McVay usa o personnel 11 o tempo todo, né? Se eu pudesse escolher o time perfeito de futebol americano, seria o 12 o tempo inteiro. Mas o problema é esse, o wide receiver você acha em árvore. Tight end que faz as duas coisas é muito difícil de encontrar. E esse é o principal problema, né? O tight end tem inclusive essa vantagem de ser relativamente mais barato quando você vai pagar, renovar, né? Do que um wide receiver. Justamente, né, por ter essa dificuldade, assim, cara, é uma posição muito importante hoje em dia, né, a forma como você alinha, né, como você coloca, tipo, você pode ter um tight end de cada lado, ou então um tight end do lado do outro, né, fazendo ali a wing, assim, e é uma posição que você tem esses jovens talentos, né, o McBride também é um cara que acho que a gente não pode deixar de citar aqui. Boa lembrança, belíssimo. Mas que é muito difícil de encontrar, né, mas quando você encontra, eu acho que os times têm usado muito disso, sabe, Davis, né? Voltado a usar disso, como você colocou, né? As defesas com 2 safeties no fundo do campo. E com esse personnel níquel também, né? Então com um cornerback ali a mais, geralmente são defensores cada vez mais leves, né? Para poder marcar o passe, que não vai deixar de ser, né, a parte principal aí dos ataques, mas para tentar ditar, certo? O personnel também que a defesa tenta defender ele. Então muitas vezes, né? Se você tem o personnel 12, os Ravens usam muito, né? Aquele matchup Ravens e Bills, né? E os Bills sempre marcam em níquel. Então, cara, o Ravens ia tentar correr mais com a bola, assim, ter essa vantagem de ter personnel mais pesado, né? Ou usar 2 running backs, enfim, né? Que seja. Mas tentar ditar um pouco desse personnel, né? Do ataque pra defesa. E aí, se você for marcar o passe, eu corro, né? Então, se você descer pra marcar a corrida, eu passo a bola, certo? E você falou sobre o McVay, e é importante trazer isso, né? Que, obviamente, o McVay é um principal expoente, acho, desse pacote 11, mas a gente vê outros times também fazendo isso, que é o quê? Sim. Você usa o pacote 11, mas você tem um tight end
um wide receiver grande que consegue fazer as funções de um tight end, principalmente no run game, né? Você pega o Puka Nacua, é um cara muito grande, você vê, ele não vai alinhar ali como um tight end tradicional na linha, mas ele tá muito próximo da linha, ele vai fazer muito esses crack blocks, né? Esses bloqueios que você vem do lado de fora para dentro, vai sustentar para criar o quê? Uma janela para o running back nas costas dele. Então vocês veem muitas formações condensadas, essas formações condensadas com recebedores mais próximos do offensive tackle, muitas vezes é por isso. Você quer suprir a ausência de um tight end, você quer dar horizontalidade para o campo, porque se eu dou verticalidade e horizontalidade, eu complico muito para o defensor entender o que eu preciso, o que eu vou fazer naquela jogada, né? E aí eu consigo executar essas coisas muito bem. Então, assim, por vezes a gente vê os times selecionando jogadores maiores, os times buscando, é por conta desse auxílio no run game também, né? Vou dar um exemplo dos Patriots. Os Patriots, um cara que foi agora para os Patriots devem jogar bastante personnel 21-12 com o Josh McDaniels, imagino eu, mas os Patriots contrataram o Mac Hollins. Uma contratação ok, né? Não é uma coisa que vai mudar o mundo. Mas o Mac Hollins é um excelente bloqueador no perímetro, tá? Então não vou ficar espantado se o Josh McDaniels, que ama correr com a bola, colocar o Mac Hollins várias vezes perto do offensive tackle dele, ou mesmo do tight end dele, para ajudar nesses bloqueios e criar janelas. Então são vários artifícios que você tem que encontrar, tá? E volto a dizer, se tem menos gente aqui na frente, vão continuar correndo. Eu acho que isso já começou a mudar. A gente já vê uma NFL voltando para um safety no fundo do campo, tá? A NFL já voltou para ter um meio do campo fechado no fundo do campo, né? Aquele middle of field closed que a gente chama, mas ainda vai levar uns 2, 3 aninhos aí para o tempo de todo mundo adequar plantel, virar realmente uma tendência. Exato, né? E essa versatilidade, assim, dessa posição é muito importante, né? Você traz o Puka Nacua, por exemplo, né? Vejo o McVay colocando ele em movimento e fazendo aquele insert, né? Então que ele entra ali entre os jogadores da linha para acrescentar mais um jogador, né? Bloqueando, para não dar tempo da defesa reagir, né? Outro time que eu tô curioso para ver nesse personnel 12, Davis, que é o Las Vegas Raiders, né? Se o Meyer não for trocado, com o Bowers e o Meyer, né, com o Chip Kelly ali comandando o jogo terrestre, né, e o ataque no geral, né, eu tô muito curioso para ver também, né, mas... O Chip Kelly é um caso curioso, né? Sim. Porque o Chip Kelly em Ohio State, ele foi muito mais pro-offense do que ele foi na passagem dele toda pela NFL na década passada, né? Sim. Tipo, ele veio lá de Oregon, colocou aquele ataque dele, aquele up-tempo, corria, acelerava o snap e tal. E aí não, agora ele foi para UCLA, voltou, foi coordenador lá em Ohio State, e o ataque dele em Ohio State tem muito mais coisas de pro-offense, né? Ou seja, coisas que funcionam, que se traduzem para a NFL, do que ele tinha na primeira passagem dele na NFL. Né? Então foi um cara que fez adequações muito interessantes. Exato, e a torcida dos Eagles fica, né, machucada por conta disso, mas eu não vivi essa época, então eu não tenho isso com o Chip Kelly, né, por mais que faça parte da história, assim, então meu primeiro contato ali com o Chip Kelly, que eu me lembro, assim, Davis, é em UCLA, e é um ataque que era muito divertido de assistir, cara, o Chip Kelly é meio cientista maluco, exatamente, então, cara, é muito divertido ver o que ele consegue fazer, esse é um cara muito criativo. Então, eu tô curioso pra ver como vai ser essa volta dele pra NFL, né? Como você tá dizendo. Acho que é um Chip Kelly bem diferente do que era na primeira passagem. A torcida dos Eagles fala isso, mas o Chip teve 10 vitórias nos 2 primeiros anos em Filadélfia, né? Não foi, assim, um desastre completo. O problema foi ter perdido já no Wild Card pro Saints, em 2013 e tudo mais. Mas era um cara que na época vivia e morria pela espada, né? Então, sim, na NFL isso não dá. Você não consegue ver e morrer pela espada. Se você fizer isso, você vira o Todd Bowles, né? Então... Perfeito. Inclusive renovou o contrato, né, Davis? Já deu uma espetadinha já, Todd Bowles. O Todd Bowles, ele vai morrer mandando blitz, ele vai morrer com aquela defesa recuada dele, ele não faz ajustes, né? Ele é um treinador ruim? Não é um treinador ruim. Mas todo mundo já sabe o que ele faz, então se ele não fizer nada diferente... E assim, quando você não faz nada diferente e você não tem super peças para executar, para mim... Os Bucks perderam os 2 jogos de playoff dos 2 últimos anos muito mais pelo seu lado defensivo que ofensivo. Sim, senhor. Falando em defesa, Davis, eu tô com um pensamento assim em relação a essas tendências, né, do lado defensivo também, e que eu tava estudando, né, escrevi coisas sobre Penn State, né, e tem muito isso no college, assim, de uns anos pra cá, dessa defesa com 3 safeties no fundo do campo, né. Então, eu queria saber a sua opinião, acho que a gente nunca conversou disso, assim, mas... desse jogador
extra, certo? A gente tá falando, com a defesa com 2 safes no fundo do campo e muito do níquel, né? Muitas vezes do big níquel, que é uma coisa que eu sei que você fala bastante, assim, né? Das defesas estarem usando esse big níquel, mas desse jogador, né? O também poder ser um safety. Muitas vezes o Kyle Hamilton é usado assim na defesa dos Ravens, né? E de, às vezes, ele ser usado mais atrás dos linebackers, assim, para poder cobrir os dois lados do campo, né? E aí você não dá Flutuar, né? revelar tanto, né, para o ataque, o que a defesa tá marcando ali, né? Então eu queria saber se você acha que isso vai acabar virando uma tendência ou se vai acabar dependendo muito do personnel que o time tem de poder implementar isso. É claro que sempre depende, né? Mas Sim. em relação a virar uma tendência de fato na liga. O grande X pra mim aqui, Alex, é que você não tem peças que chega pra ter isso em muitos times, sabe? São poucos os jogadores que vão ter tamanho, porque a gente tá falando de um safety e tamanho importa, né? Tamanho importa, porque senão ele seria um cornerback, tá? Se ele fosse menor, um níquel normal, tá? Não vão, eu acho que a gente não vai ter essa fartura de jogadores para exercer essa função. E aí, quando a gente não tem essa fartura numa função tão complexa, porque é uma função muito complexa, que você vai ter que reagir muito rápido, e eu costumo dizer uma coisa sobre jogadores defensivos, a maioria consegue ler o jogo, mas nem todos conseguem reagir no tempo adequado. Os grandes defensores, principalmente jogadores de secundária, são os que reagem mais rápido, né? E aí conseguem fechar na jogada, que você tem que fechar na janela e tudo mais. Eu não sei se a gente tem gente que chega para isso e não sei se essa tendência no college football, porque é muito mais fácil fazer isso no college football. Sim, a velocidade do jogo é muito menor, né? Quando você vai transicionar isso para a NFL, são poucos que vão conseguir fazer. Vou pegar como exemplo assim, eu acho que a gente já tem um pouco de híbrido corner safety muito, muito forte, né? Chelsea Gardner-Johnson, por exemplo, um cara que até hoje eu não sei se ele é um corner, se ele é um safety. E pouco importa, para mim o que importa é que ele executa muito bem a sua função. O Brian Branch é um cara que consegue fazer muito bem isso também, né? E aí, Kyle Hamilton, Darwin James, mas que são safeties mais puros, diríamos assim. Minka também poderia ter feito isso mais na carreira, agora já começa a caminhar mais para uma parte final da carreira dele. Então, assim, eu acho que a gente vai ver tentativas, mas que essa execução vai funcionar bem em alguns lugares só, tá? Não vão ser todos os lugares que vai funcionar bem, porque aí a gente tem uma escassez muito grande, assim, de gente capacitada para fazer essa função. Tá? É uma função nova, precisaria passar por uma transição que eu acho que demoraria mais do que um ciclo da NFL. Não, justíssimo. Eu acho que cai muito nessa questão do talento, assim, né? Justamente dessa preparação para fazer isso funcionar, né? Porque a gente vê um pouco disso no college, né? Como a gente estava dizendo aqui, tipo, então eu fico pensando em como projetar isso para NFL. Eu acho que tem um pouco disso, né? Igual eu falei, por exemplo, no Kyle Hamilton, assim, mas é muito por essa questão de talento, né? Porque a NFL tem buscado esses jogadores que são híbridos, né? A gente tava falando aqui do ataque nos tight ends, né? Então um cara que consegue bloquear e aqui na defesa seria esse cara, essa estrela, né, na defesa do Vic Fangio, assim, né? Esse cara que é o dólarzinho lá na defesa do Nick Saban, né? Por mais que não seja o personnel dólar, que é um cara que consegue fazer várias funções, assim. Então, como você traz, né? É difícil você encontrar defensores desse calibre, né? Mas é algo que eu tenho visto, assim, que eu tenho estudado, que eu tenho achado muito interessante, né? Dessa forma da defesa responder a esse tipo de versatilidade do ataque, né? Eu acho que a gente vai ver algumas tentativas também de linebackers mais fluidos, né? Acho que a gente... Fisicamente a NFL evoluiu muito, né? Fisicamente falando. A gente tem caras muito pesados fazendo coisas que nos anos 90, 2000 eles não conseguiriam fazer. Então você vai ver, por exemplo, linebackers porque a gente passou por uma safra de linebackers que pareciam mais safeties, fisicamente falando. Agora não, a gente volta a ter os linebackers mais pesados, mas que você vê que trabalham seus pés de uma forma muito parecida com o defensive back, que tem uma capacidade de executar mais coisas no jogo aéreo, né? Fazer reads maiores, cobrirem espaços maiores, né? Por exemplo, dropar ali, cortar essa post zone no meio do campo, quando o time está com 2 safeties, a gente vê isso só parecendo um pouco melhor. Talvez seja uma alternativa também. Eu acho que essa é mais fácil que a dos 3 safeties, sabe? Acho que essa é mais fácil que a dos 3 safeties. Não, perfeito, mestre. Eu tenho mais uma coisa aqui pra colocar, depois te passo a bola, assim, caso você queira acrescentar algo, mas eu vou usar de desculpa pra gente falar de um time aqui, Davis, que eu estou animado, sei que você está animado, e eu quero saber se você acha
se o Jacksonville Jaguars é o futuro da NFL, David Chiodini. Porque temos ali um técnico que chega com muito hype, certo? O Liam Cohen, né? Então é um cara que fez um esquema ali, né, em Tampa Bay que foi muito interessante, né? Acho que tanto para o jogo terrestre quanto para facilitar justamente essas leituras para o seu quarterback, né? Você tem um quarterback que é muito talentoso nesse time, no Trevor Lawrence, que precisa encontrar consistência e talvez seja justamente isso que o Cohen consiga trazer. Você tem um Brian Thomas Jr., que teve uma temporada fantástica como calouro, você coloca um Travis Hunter, que vai jogar aí nos dois lados da bola, em tese, né, tanto recebendo quanto defendendo. Na defesa você tem peças talentosas, Josh Allen, Trevor Walker, enfim. É um time que ainda não tá lá, certo? Acho que ainda precisa construir a base, talvez, para pensar em ser o futuro da liga, assim, de certa forma, né? Mas é um time que eu acho que a projeção é muito boa, né? E quero saber como é que tá a sua expectativa em relação a esse time. Eu acho que o primeiro ponto é que joga numa divisão que não é das mais fortes, né? Tennessee melhorou? Melhorou, mas ainda é um time que tem muita coisa a resolver. Houston é um bom time, tem principalmente no lado defensivo. Ah, mas o CJ Stroud, Nico Collins, ok, mas eu tenho muitas dúvidas com a linha ofensiva. Os Colts têm um bom elenco, mas o Daniel Jones deve ser o quarterback na semana 1. É isso. E por incrível que pareça, pode ser o melhor cenário para os Colts, tá? Então, é uma divisão que, ok, é competitiva, mas não é uma super divisão. Você não tem um super time nesse momento, né? Isso ajuda os Jaguars. Sobre o Liam Cohen, cara, o entender do futebol americano dele, para mim, nesse momento é inquestionável, como ele sabe montar um ataque e tudo mais, né? Mas eu evito me empolgar tanto com head coaches em primeiro ano, e isso vale para o Ben Johnson e tudo mais, por conta das responsabilidades que cada um assume. Né? Ser um head coach é muito diferente de ser um coordenador. São dois mundos completamente distintos. As suas decisões serão sobre outras coisas. A gente já viu ótimos coordenadores não darem certos como head coach e coordenadores não tão brilhantes serem excelentes head coaches. Passa por liderança, passa por comunicação. Eu acho que a capacidade de se comunicar com seus jogadores, de conseguir fazer, convencê-los, né, e colocá-los na mesma página que você, é fundamental. Né? E isso num nível como o da NFL, em que você tem tanta gente com tanta grana, tanta gente com a vida resolvida, essa é a real. Um calouro de primeira rodada, ele tá com a vida resolvida. Se ele não fizer besteira, ele tá com a vida resolvida. Então, você conseguir fazer esses caras se comprometerem com o grupo, se comprometerem com o que você quer, se comprometerem com o que você coloca no quadro, o que você colocar no quadro não ser só palavras que estão lá, é o mais difícil, sabe? E eu não tenho uma amostra do Liam Cohen de quanto ele vai conseguir isso. Ok, ele fez os Buccaneers serem comprometidos assim ofensivamente, mas eu não sei quanto isso não é responsabilidade do Todd Bowles. E aí eu tenho que ser justo, né? Eu critiquei o Todd Bowles, mas ele pode ser um ótimo gestor. Isso eu digo, eu não tô lá dentro para saber. São informações que a gente não tem. É diferente de assistir um vídeo e dizer, isso aqui, para mim, é tal coisa, tal coisa e tal coisa. São coisas que estão nos nossos olhos. O que está lá dentro a gente dificilmente sabe. Então eu evito me empolgar tanto assim. Eu não gostei da forma como o Liam Cohen lidou com o Tampa Bay na saída dele. Tá? E isso me deixa uma pequena red flag. Tá? Porque foi, para quem não lembra, só para, desculpa me alongar e dar esse contexto, o Liam Cohen não ia assinar com os Jaguars, acertou sua extensão contratual como coordenador para a Tampa Bay, seria, se não me engano, o coordenador mais bem pago da liga. Sim. Tá? Deu ghosting no Tampa Bay Buccaneers, tá? Realmente, não, e é real, literal, sim, os caras ligando para ele com a cerimônia lá para ele assinar o contrato lá, com social media, tudo, ele sumiu e foi lá e assinou com Jacksonville. E aí só avisou os caras depois, tá? Então, assim, palavra de homem não faz curva. Isso para mim já me deixa uma preocupação muito grande, sabe? Como esse cara vai lidar com os seus jogadores? Mas, do ponto de vista apenas futebolístico, eu gosto mas não tenho tamanha empolgação, tá? Vejo algumas peças na linha ofensiva que trouxeram, que podem agregar, mas que eu não sou tão fã assim, tá? Defensivamente, acho que é um time que tem uma boa linha defensiva, mas que ainda tem buracos na secundária, tá? Ok, chegada do Jordan Lewis, do Eric Murray, mas ok, né? O Travis Hunter tem tudo para ser um dos grandes corners da liga, mas não é uma secundária que me empolga e tal. Eu acho que é um time que, num bom cenário, vai brigar por essa divisão.
mas eu não tenho esse tamanho empolgação com o Jacksonville Jaguars. Acho que é um bom time, espero que consiga colocar a carreira do Trevor Lawrence nos eixos, tá? Mas não é um time assim que eu olho e, meu Deus, me enche os olhos. Não, justíssimo. Eu também, assim, não cravo que é isso que vai acontecer. Acho que aprendi com o Brandon Staley essa lição, certo? E que eu caí nesse conto, né? Um menino um pouco mais novo, digamos assim. Mas que é um time que eu olho com bons olhos. Eu acho que eu estou empolgado, sabe, Davis? Por mais que não seja essa coisa, né? Só Assim, ter se livrado do Trent Bock já é uma grande coisa, né? justamente. E aí você colocou um GM que é muito novo, sabe? Que vem do Los Angeles Rams, certo? O Gladstone, que é um time que funciona de uma maneira muito específica, né? Então, se ele conseguir replicar um pouco disso nos Jaguars, né? Acho que pode trazer aí uma era diferente de fato, né? E já começa com esse movimento extremamente agressivo pelo Travis Hunter, que Eu adorei isso é... aí, tá? Exato, né? Que é um cara que ele fala assim, é o tipo de jogador que eu quero fazer um movimento desse nível, né? E, tipo, pra mudar a cara do Jacksonville Jaguars, né? Então, eu gosto Mais ou bastante, menos, sabe, desse combo. mais ou Ah, menos o que os Texans fizeram 2 anos atrás, né? sim? Tipo, tem horas que você tem que dar um splash, cara, que você tem que fugir da lógica, que você tem que acreditar um pouquinho, sabe? Então, eu gosto desse movimento, eu acho que foi um movimento interessante, bem feito, sabe? Mas ainda não estou tão empolgado, tá? Eu Uhum. não estou tão empolgado quanto a maior parte. Agora, tem times assim, Alex, que já que você disse que eu teria a proposição do tema, né? Só para complementar aquela questão dos treinadores, eu acho que Uhum. sobre os grandes treinadores, né? Sobre a questão da comunicação, as pessoas falam que o Bill Belichick era rude, que não sei o quê. Eu acho que o Bill Belichick tem um grande mérito de saber se comunicar com seus jogadores. Talvez ele não tenha conseguido se comunicar tanto com essa geração mais nova de jogadores, mas com os jogadores da sua era ele sabia se comunicar porque ele era muito direto e muito franco, né? Então ele conseguia estabelecer essa comunicação com seus jogadores. É uma coisa que o Sean McVay consegue estabelecer, que o Kyle Shanahan consegue estabelecer, que o Andy Reid consegue, o Harbaugh consegue, né? Os dois Harbaugh conseguem. O Pete Carroll é um cara que se comunica muito bem com seus jogadores. Então, só para complementar essa questão. Mas eu queria trazer um tema que é times que as pessoas tratam como lixo e não são, cara. Tá? E quando a gente fala times que tratam como lixo e não são, eu acho que entra muito algumas narrativas, né? Sobre expectativas e tudo mais. Vou pegar um time que ele não ganha o Super Bowl desde os anos 90, tá? E eu não acho que ele vai ganhar o Super Bowl esse ano. Mas tudo que se fala do Dallas Cowboys, se trata o elenco do Dallas Cowboys como se fosse, sei lá, o elenco do Cleveland Browns piorado, sei lá, ou do Saints, ou, sei lá, os piores elencos da liga nesse momento, sabe? E eu olho pro elenco do Dallas Cowboys e eu penso, gente, será que eu tô vendo coisas diferentes? E aí eu acho que é importante dar esse contexto. Os Cowboys, eles têm muitos problemas em janeiro. Problemas em janeiro. Sim. Que o Dak Prescott não resolve em janeiro e tal. Nesse momento, não é negociável discutir isso, porque é o que está acontecendo. Mas os Cowboys vieram tirando o ano passado, que foi um ano bem atípico, com muitas lesões e tudo mais, de 3 anos seguidos para mais de 10 vitórias. Tá? Eu olho para esse elenco, é um elenco que tem uma linha ofensiva super jovem, com caras que jogaram bem, né, como Tyler Smith, que se firmou como guard, né, como o Cooper Beebe. Aí você tem George Pickens, você tem CeeDee Lamb, o Dak Prescott é um quarterback que, beleza, tem os seus problemas, mas para a temporada regular, não vejo como um quarterback que seja problemático. Tá? Você olha para o lado defensivo, você tem Micah Parsons, você tem Osa Odigizua, você tem Trevon Diggs, sabe? Deron Bland, que é um cara que liderou a liga em interceptações 2 anos atrás. E eu acho que as pessoas tratam os Cowboys como se fosse um time de 5 vitórias. E eu discordo. E eu queria ouvir a sua opinião, porque, tipo, eu não sei, pra mim, eu não tô enxergando a mesma coisa que as pessoas. Não, eu tô contigo nessa, né? A milícia verde, principalmente, gosta muito de pegar no pé. Normal. Aí Mas, é questão claro, torcedor, claro. resenha, piada tal, aí tá tudo dentro, né? Mas eu falo assim, mesmo nas análises mais sérias, eu vejo gente colocando Sim. os Cowboys muito abaixo. Eu acho que virou um pouco esse meme, assim, David, justamente por carregar uma coisa desde 96, né? Essa ideia de, tipo assim, quem era o Dallas Cowboys e quem é o Dallas Cowboys hoje, principalmente pelo Jerry Jones seguir como essa figura, né? Mas de um time que talvez nesse momento não tenha feito algo diferente,
sabe, Davis? Então, tipo, trouxe um técnico, né? O Mike McCarthy não deu certo e tal, e trouxe o Schottenheimer, que, tipo, já tava lá, sabe aquela coisa assim, o deck, né? Tem tido problemas em janeiro, né? Etc. Tipo, continua sendo quarterback, ainda tem essa coisa de ser o quarterback mais bem pago em média anual, né? Então acho que acrescenta mais um pouco em relação a isso. E de a última impressão não ter sido muito boa, né? Claro, um ano atípico, como você fala assim. Mas então acho que acaba juntando um pouco e as pessoas não estão olhando o que vai ser o Dallas Cowboys esse ano. Que eu acho que é um time que, cara, tá muito bem, assim, pra disputar a sua vaga na pós-temporada como esteve 2 anos atrás, certo? Você tem um quarterback que... Eu sou suspeito pra falar. Eu acho que ele tem problemas em janeiro até não ter mais, sabe? Porque é um cara que sempre me entrega num nível muito alto ali na temporada regular. Mas né? merece a desconfiança em janeiro. Com certeza, concordo contigo. Nesse né? momento Mas ele merece a desconfiança em janeiro. Exato, mas é um cara que, assim, eu acho que tem quarterbacks que eu poderia, digamos assim, apostar pra mudar essa narrativa. Acho que o Dak estaria no topo da lista, assim, porque é um cara que mostra que tem muito talento de me entregar em outros pontos, né? Mas, claro, até o momento, né, essa narrativa, assim, acho que ela é muito justa, como você coloca. Você tem o CD, que é um dos melhores da liga, você tem o Pickens chegando agora, que é um recebedor muito bom pra ser esse número 2, na minha opinião, certo? Então, você libera o CD pra fazer várias outras coisas sendo o Pickens ali. Você tem esse talento defensivo, né? Como se coloca, principalmente o Micah Parsons, que é um cara que pode acabar com um jogo a qualquer momento, assim, é esse tipo de talento. Então, eu tô curioso pra ver, sabe, Davis? As linhas, né, tanto ofensiva quanto defensiva, que resume bem, assim, é clichê, mas resume bem como vai ser um time, assim, na minha opinião, né? Você tem talento dos dois lados, é um time que eu acho que vai disputar vaga na pós-temporada esse ano, sim. Eu penso que as pessoas às vezes colocam muito abaixo, né? Muito fazem da piada uma coisa meio absoluta, assim, do qual eu discordo, né? Outro ponto que eu queria trazer, Alex, é quais são os times, assim, que você tá mais preocupado, assim, que você olha, além dos, claro, dos que a gente já sabe que tem uns elencos mais fracos, assim, mas aqueles times que você olha e diz assim, isso aqui não vai dar bom esse ano. Cara, um time que eu tô relativamente preocupado com isso, Davis. Deixa eu pensar. Time que eu tô preocupado nesse sentido. Eu tenho um na AFC East, cara. AFC East, me diga. O Miami Dolphins. Mas assim, eu acho que você espera algo diferente do Miami Dolphins, sabe? Mas, cara, você olha pro elenco do Miami, não é um elenco ruim também, tá? Ok, tem problemas agora na posição de cornerback, depois da saída do Jalen Ramsey, né? Mas você olha, é um elenco que tem um Chop Robinson, que jogou muito bem no seu ano de calouro. Sim. Tá? Você tem alguns jogadores interessantes, o Jalen Phillips precisa ficar saudável, mas é um jogador interessante. Você tem Bradley Chubb no elenco, você tem Tyreek Hill, você tem Jalen Waddle. O Tua, o grande problema do Tua também é nos jogos grandes, ficar saudável. Né? Você tem um Devon Achane, que é uma máquina de big plays. Então, assim, não é um elenco para ser tão tenebroso, mas para mim a coisa vinagrou ali, cara. Para mim, o Mike... E para mim, aí passa por essa questão da comunicação. O Mike McDaniel não consegue mais se comunicar com seus jogadores, fazer com que seus jogadores entendam o que ele quer e se comprometam com o que ele quer. Eu acho que passa muito por aí. Acho que até foi legal no primeiro ano as entrevistas, mas agora já indo pra quarta ou terceira temporada dele? Terceira, né? Não, quarta. Quarta temporada dele. Agora é a quarta. Já perdeu a mão, sabe? Eu acho que a confiança lá em Miami foi pro ralo. Pois é, eu acho que quando você tá ganhando, tudo é muito lindo, né? Então você tá talvez daquela expectativa, daquela construção do novo Miami Dolphins, né? E tipo, o gênio ofensivo, essa coisa. E agora que você fica batendo no mesmo lugar, você chega nesse limite e as coisas não conseguem, né, mudar e se ajustar, eu acho que vai um pouco pra esse lado também, né? Tipo assim, de chegar numa frustração. E talvez um time que me preocupa nesse ponto, Davis, falando em frustração, assim, é o San Francisco 49ers. Sabe? De estar agora trocando essa janela do time, né? Então, de você ter fechado um pouco a página, assim, né? Ter deixado alguns jogadores mais talentosos, assim, indo embora, né? Você renova com o seu quarterback, e aí você precisa construir um elenco, né? Uma nova era aqui do San Francisco 49ers, que não é um rebuild, né? Clássico, assim, dos times ruins, é um retooling, como eles gostam de usar, né? Essa palavra, assim, mas que você vai passar de um período para outro, né? E eu quero ver como os 49ers vão lidar com isso. Eu acho que você tem um técnico muito competente para isso, claro, você tem um quarterback que é incompreendido em muitos momentos, mas que também não é um cara que eu acho que dá para confiar, digamos, de olhos fechados,
sabe? Que é um cara lá do topo mesmo da posição, assim, que, tipo, é tranquilo de confiar, por mais que eu goste, certo, do Brock Purdy, assim. Mas é um time que vai passar por esse momento que me dá um pouco de desconfiança. Eu acho que São Francisco vai conseguir, certo? Se continuar sendo um time assim que tá lá disputando, né? Que não vai ter um ano tão estranho como foi ano passado, né? Com as lesões, etc. E que tem o talento e as pessoas para isso, mas acho que existe um mundo, já que você coloca dessa forma assim, que eu posso estar um pouco preocupado, em que o Rams ele volta mais, né? Tipo assim, a continuar, né? Vencendo a divisão. Você tem o Cardinals, que é um time emergente, o Seahawks, que tá em questão do quarterback ali, mas tá com um técnico que tem boas ideias, Defensivamente sabe? empolga, tá? Exato. Defensivamente, Seattle me empolga pra esse ano, tá? Então, assim, eu acho que a coisa tá um pouco mais complicada pros 49ers na divisão, assim, em específico, mas olhando pro time em si, sabe? Então é um time que acho que me dá uma preocupação nesse sentido também. Tem muitos Cs em torno de São Sim. Francisco, né? Se essa linha ofensiva melhorar, se o Brandon Ayuk voltar quando volta, né? Se o Rick Pearson ficar saudável e conseguir jogar, ser um wide receiver de primeira rodada, se, né, a secundária evoluir e tudo mais, né? São muitos Cs. É um elenco que tem qualificação, tá? Você tem caras Sim. muito talentosos, mas, por exemplo, Trent Williams ainda joga muita bola, mas não é nenhum garoto. O Christian McCaffrey volta de uma lesão muito grave, com quase 30 anos, depois de anos de carga muito alta. No lado defensivo, você tem Nick Bosa, Fred Warner, né? Acho que isso aí é meio incontestável. Mas esses caras também estão um ano mais velho. Não acho que no caso do Bosa e do Warner já seja uma preocupação. Você tem George Kittle, hoje está indo mais bem pago da liga. Então, assim, é um time que tem uma curva de talento em alguns pontos muito grande. Mas tem outros Cs ao redor desse nível de talento que são muito grandes também, né? Acho que muita gente fala sobre o Brock Purdy, acho que o Brock Purdy é a menor das preocupações. Tipo, teria muitas outras preocupações, assim. Acho que o Brock Purdy, ele pode não se tornar o Joe Montana, mas ele também não vai se tornar o Trey Lance. Que triste falar isso. Mas sim, mestre, eu vejo por esse lado também, tipo, que você coloca assim, pra mim, principalmente a linha ofensiva. Eu tenho batido muito nessa tecla com o PP, né? E uma das minhas lições da temporada passada, eu falei que fazendo as prévias desse ano eu vou olhar assim. A linha ofensiva desse time é boa? Sim. Então esse time vai bem. Se não for boa, não vai bem. E vai ser simples assim. Por mais que seja um pouco clichê, né? Acho que é um pouco verdade, né? Até por isso, o Jacksonville Jaguars talvez seja um time que precise de mais um pouco de tempo, né? O primeiro ano desse projeto, etc. O Dallas Cowboys é um time que eu acho que vai competir porque tem essa linha muito boa, né? E São Francisco, cara, tem uma filosofia que não olha tanto assim pra linha, né? Que gosta de investir em outros lugares e que, de certa forma, funciona, mas que em alguns momentos eu acho que é isso que acaba pecando pra São Francisco, sabe? Mas funciona até a página 2, né? Exato. Até a página 2. É a mesma coisa o Miami Dolphins, que não por acaso tem o Mike McDaniel, que é um pupilo do Sean McVay, né? Do Kyle Shanahan, desculpa, que pensa dessa forma, né? Eu consigo mitigar esse problema, papapá. Nem tô dizendo que você precisa investir primeira rodada alta num Sim. jogador de linha ofensiva, mas você tem que investir em algum momento, seja jogadores ali na segunda, terceira, colocar uma graninha na free agency e tal. E acho que São Francisco, às vezes, não olha pro próprio umbigo, cara, sabe? Quando eu falo que não olha pro próprio umbigo, é que o time não lembra quanto melhorou pela chegada do Trent Williams, sabe? O Trent Williams é um offensive tackle fora da curva. Então o time não aprende com a sua própria lição. Sabe? O Trent Williams eleva essa linha a um outro patamar. Então acho que falta um pouquinho ali. E é uma pequena crítica que eu tenho ao Kyle Shanahan e ao John Lynch, que é um pouco de falta de autoanálise, assim, de autocrítica nesse ponto, em formação de elenco, né? Acho que eu costumo usar os Rams como exemplo, porque são os principais rivais, e os Rams nunca vencem os 49ers e não sei o quê, ganharam no ano que ganharam o Super Bowl, e eu tenho certeza que todo torcedor dos 49ers trocaria as 9 vitórias seguidas por aquela lá. Mas quando você vai olhar qualquer coisa do Shanahan com o John Lynch e do Liz Need com o Sean McVay, existe uma sinergia muito diferente, cara. É uma energia muito diferente. É como se o Snead e o McVay sempre pensassem a mesma coisa, sabe? Tipo, não existe muito questionamento. Enquanto o Shanahan e o Lynch, eu acho que eles se entendem perfeitamente e não entendam errado, eu acho que os dois são ótimos, mas eu acho que em alguns momentos eles não conseguem se conectar na mesma página. Talvez por questão de personalidade de um de outro,
mas às vezes eu acho que as páginas elas ficam soltas. E aí, talvez o Lynch quisesse mais jogadores de linha ofensiva, tá? Eu tô só usando um exemplo. O Shanahan diz que não precisa, ou ao contrário, e por aí vai. Então eu acho que é algumas coisinhas que precisam de um ajuste fino para São Francisco voltar a ser esse time do topo. Agora, São Francisco tem um calendário que o ajuda, né? Isso é importante. Exato, né? Esse ano o PP já colocou o São Francisco no Super Bowl muito por conta disso, né? Que o calendário vai ajudar muito por conta da última temporada não ter sido tão boa, né? Então pode ajudar os Mas assim, 49ers Alex, nesse sentido. eu tenho um ponto com o calendário que eu sempre falo, né? O calendário é fácil até não ser e é difícil até não ser também. Entendeu? Sim. O calendário na NFL. Mas o time. A gente, na real, é que várias vezes times que a gente considera teoricamente mais fracos durante a off-season chegam na temporada e jogam muito, né? Eu tô olhando aqui. Eu tô olhando as primeiras 6 semanas de São Francisco, Seattle, no Lumen Field. Aí New Orleans Saints, ok. Cardinals, não é um jogo fácil. Os Cardinals são um bom time, um rival de divisão. Jacksonville, todo mundo tá apontando uma projeção favorável. Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers, 2 times que foram aos playoffs, tá? Você vai pegar depois Falcons, Texans, Falcons, um time que brigou pro playoff até o final, os Texans, time que ganhou o jogo de playoff. Então, assim, é simples, até não ser. É simples, sabe? mas não é simplório. Na NFL não tem esse papo de jogo fácil e tal, né? Em Sim. especial durante a off-season. Eu acho que esse papo do calendário... Eu não sou muito de olhar força de calendário e tal, né? Até citei aqui porque eu sei que se fala muito disso, mas eu não sou muito fã. Uhum. Não, acho que força não, mas eu sempre faço questão de olhar assim esse calendário. Eu brinco muito, né? O time às vezes começa 7-0 na temporada. Aí todo mundo, mas é Mickey Mouse, só enfrentou time fraco, né? Aquele absurdo. Eu falo, cara, o calendário tá lá desde maio. Tipo assim, Desde maio, perfeito. dava pra saber que ia ser assim, né? O começo da temporada, né? E tal. E claro, tem as surpresas, a gente nem sempre acerta nossas projeções, né? Como você muito bem coloca. Mas eu acho que vai mais pra esse lado, assim, de ver quem são os adversários e você avaliar isso do que a força do calendário. Eu concordo muito que é uma métrica, assim, que eu já não sou tão fã também, né? Mas... Mestre, algo a acrescentar em relação ao futuro da NFL ou ficamos por aqui? Eu acho que é por aqui mesmo, né? Eu acho que a gente tem muitas narrativas legais para esse ano, para 2025. A gente vai ter uma grande gama de quarterbacks em segundo ano, que é sempre uma coisa interessante, né? Estou muito curioso para ver. Escrevi um texto hoje no Pro Football sobre Drake May, que no final eu falo que os quarterbacks que deram certo rápido são exceções, mas infelizmente na forma como a gente trata hoje se trata como regra. Então é preciso ter um pouquinho de paciência no desenvolvimento, entender o entorno e tudo mais. Mas são uma das narrativas que eu mais quero ver. Drake May, Caleb Williams, sobre outros comandos técnicos, que para mim é muito importante. Para mim atrasou muito o primeiro ano de todos eles, sabe? Eu gosto muito dos dois, acho que os dois têm muito talento, então quero ver. Acho que o Josh McDaniels vai fazer bem para o Drake May, apesar de eu achar que ele tem uma badalação acima do que merece. O Caleb Williams com o Ben Johnson também acho. A gente tem um Jayden Daniels, vai ter o Sophomore Slump, não vai ter. O Bo Nix vai seguir evoluindo com o Sean Payton, aquele ali é o teto dele. O Michael Penix, que o amostral é pequeno. O J.J. McCarthy, que é um cara que eu gosto, que eu acho que tá num cenário muito bom, né? Minnesota é um cenário muito bom para qualquer quarterback hoje, seja pelo treinador, seja pelo elenco de apoio. Então, são algumas narrativas que eu quero acompanhar bem esse ano. E é isso, cara. Agora é a gente esperar os training camps, ver os jogadores que estão no best shape of their lives. E vamos que a NFL, a gente fala muito sobre o futuro, mas o futuro dela é construído domingo a domingo, como diz o clichê. Perfeito, mestre. Os segundanistas, né? Essa classe é realmente uma coisa assim que é muito empolgante de ver. Tipo, todos os quarterbacks que jogaram relativamente bem, ou que dá pra gente projetar bem, né? Igual, tipo, o Caleb disse, teve a questão da comissão técnica, mas teve seus flashes, então pode ser que vingue. O Jaren Daniels, né? Já chegando na liga, né? Acho que todos, né? O Penix mesmo que jogou pouco, mas também apresentou seus flashes, né? O McCartney não jogou, mas tá ali num ecossistema que é muito bom, né, pra quarterback, assim, esse encaixe. Também é outra coisa, assim, que eu tenho aprendido, assim, né, muito sobre o encaixe dos jogadores, do esquema das coisas, assim, no futebol americano, né, mais do que talvez
o talento puro dos jogadores em O si, que né? funciona para um não necessariamente funciona para outro, né? Exatamente. Mas então é isso, meu querido. Queria te agradecer, certo? Vamos fechar o programinha por aqui. Pela vinda nessa minha volta, né? Com você aqui, mestre, eu tenho licença para ser um pouco mais nerd, certo? Então, fico Obrigado, ou feliz. seja, eu sou um nerd. Parabéns. Fico feliz, né, da gente poder ter esse tipo de conversa aqui, né? De você vir, né, à nossa casa aqui no Time Out. Então, mestre, divulgue seu trabalho, que é muito bom. Eu, de novo, recomendo, como sempre, né? O Only Day vão lá, principalmente, sou fã. Não E estarei é nu isso. nele, fiquem tranquilos. Não aparecerei nu. Mas se precisar também pagarem bem, a gente vai. Eu tô. Primeiro, agradecer o convite, Alex. Foi um prazer enorme. Sempre bom falar sobre futebol americano, ainda mais com você, que é uma das pessoas que eu mais converso sobre futebol americano. E tô lá no meu canal, Davis Chiodini. Minhas redes sociais é @Davis Chiodini. Tá? Tô no meu projeto de futebol no Toca e Me Voe, também em todas as redes sociais. TYMVBR, Toca e Me Voe, né? As iniciais BR, tá? E me encontra, obviamente, no On The Clock e no Pro Football, tá? Vocês me encontram por lá. On The Clock Pro Football, voltando agora com toda a força. Julho, né? A gente também dá aquela descansadinha, mas julho, agosto a gente já começa a pegar fogo. Já tem texto lá no Pro Football. Esse ano o Pro Football voltando a sua linha editorial um pouco mais antiga, com textos mais aprofundados e tal. Hoje tem uma análise bem completa sobre o Drake May lá. Então, se o Alex quiser deixar aí na descrição, eu agradeço, tá? E é isso. Sempre bom falar de futebol americano. Prazer enorme. Audiência do Time Out. Um grande beijo para vocês. Deixa comigo, mestre. Colocarei aqui na descrição o textinho do Drake May. E é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aqui nesse programa, certo? Para ajudar aí nossos números aqui em julho. Estamos pertíssimo dos 10 mil inscritos. A gente precisa bater essa meta. Boa, se vamos se inscreve aqui inscrever, no canal, pessoal. Ajuda. é? Se inscreve, pô. Não Ajuda custa nada. demais, né? E é de graça, como o David É de está dizendo aí. graça. O Então, like, inscrição é de graça, meu. Ajuda exato. aí. Vocês ajudam demais a gente. Mandem pros amigos, certo? Deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver, quem vocês querem que eu chame pra conversar aqui. E vejo vocês na semana que vem, família. Beijo, fui, tamo junto.